Fala galera, está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Hoje aqui conosco o nosso querido amigo, colega de profissão aí, Rafael Tchaikovsky, já está há alguns anos aí na área da educação física, né, Rafa? Um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, turma. Sossegadão? Sossegado. 100% hoje? 100%, ainda mais estando aqui, né? Aí, bonito. É isso. Ao meu lado aqui, professor Fernando, professor Luiz. E é isso, pessoal. Hoje nosso tema vai ser voltado para a questão postural. O Rafa que é um profissional aí que vem atuando nessa área, vem dando alguns cursos com relação a isso. Então a gente vai tentar debater um pouquinho sobre postura aqui, beleza? Certamente você que está aí em casa nos assiste, já dá aquele tapinha na postura, ajeita a coluna. Estou funcional já. Contrai esse abdominal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Rafa, antes de nós começar, fala um pouquinho da tua história aí, conta aí como que você tem trabalhado, desde quando você está formado, fala aí para nós. Como começou, na verdade, né? Como você escolheu a educação física e tal. Como foi a começou, né, pontinha? pelo famoso basquetinho que eu jogo, né? Então, ali, né, eu conhecer muito a turma que já era da área, né? Fui me aproximando e decidi seguir os passos também da galera que eu me envolvi na época. E decidi fazer educação física, né? Optei estudar em vez de jogar. Né? Boa, Isso é uma excelente. coisa que eu coloquei na cabeça, né? Quando eu comecei a estudar, falei, não, agora vamos estudar, largar a mão de querer sonhar com esporte ali, né? Porque eu já comecei tarde a jogar basquete, mas também tinha ali ainda uma migalhinha para treinar, né? Para ter chance. Mas eu optei estudar. E 2016 foi minha formatura, né? Então, 2015 terminei, 2016 formatura. E já era estagiário, academia e tal. Uhum. E como que eu cheguei a estudar nessa parte de posturologia mais, né? O que me cativou ali? Foi a seguinte questão que eu fazia, né, para eu mesmo. Olhava lá a turma fazendo avaliação física, prescrevendo exercício e tal. Eu falava, mas qual que é a necessidade de cada um? Como que eu chego nesse ponto de saber quem que precisa mais disso, daquilo, qual exercício que é melhor para cada um? E eu comecei a ver que a avaliação antropométrica, que é o mais comum que a gente vê hoje nas academias, é uma avaliação quantitativa. Uhum. Então ela te dá um número, né? Só para você entender, a avaliação antropométrica que a gente fala, pessoal, é a avaliação de composição corporal, para saber teu percentual de gordura, percentual de massa muscular. Essa avaliação que a gente se refere quando fala avaliação antropométrica, né? Isso. Aquela que faz com o adipômetro lá, com o aplicômetro. Dá aquela beliscadinha. Então, assim, não que essa avaliação, né, não seja importante, eu acho que é importante, né? Tem vários alunos meus que eu faço. Só que daí eu comecei a observar assim, uma avaliação quantitativa e ela não me traz um dado que me fale, ó, ele precisa mais disso, aquilo, a não ser o percentual de gordura. Uhum. Ou o percentual de massa muscular, que tá baixo, alto e tal, uma classificação que seja assim. Mas como que eu vou fazer esse aluno, né, ganhar massa muscular? Como que eu vou prescrever o exercício? O que é melhor para ele? Daí vinha aquele aluno relatando dor e assim, e fazia que a gente faz questionando, né? O que eu vou passar para ele? E quando a gente fala de dor, assim, Rafa, o que você mais vê, assim, o que mais chegava para você nesse quesito de dor, assim, que as pessoas reclamavam? Cara, o primeiro aluno que chegou para mim com uma dor no ombro. Né? Por isso que eu gosto muito de ombro. Porque assim, ele chegou lá, tô com uma tendinite e tal, um aluno já de personal ali, na época eu falei, pô, o que eu vou prescrever para esse cara? Eu comecei a pesquisar na internet. Só que na internet, no Google, todo mundo sabe. Tem muita informação, né, rasa. Uhum. E se a gente vai pegando ali, a gente pode fazer, né, uma coisa errada com o aluno. Uhum. Então, eu comecei a me aprofundar mais. E como diagnosticar isso numa avaliação, entendeu? Então, aí que veio. Eu comecei, né, a estudar mais aprofundado a questão da posturologia. Que quando você tira, né, as fotos do aluno ali, ou tá com o próprio aluno visualmente, você começa a identificar alguns desvios posturais que podem ou não, né, explicar essa dor. Uhum. Então, foi por ali que eu comecei a achar as respostas que eu tinha, né, para como eu consegui direcionar, vamos dizer, pro Luiz, um exercício correto, pro Fernando, pro André, sendo que eles tinham os padrões diferentes, entendeu? Uhum. Então, a partir dali eu comecei a estudar mais, até hoje, né? Perfeito, cara, sensacional. Porque a dor, ela é multifatorial, né? Então, na tua visão, a gente precisa
focar só na avaliação postural estática? Você usa abordagem teste dinâmico, teste funcional? Como que você atua nessa questão da identificação da dor nesse paciente? Então, assim, quando tem muitos hoje no WhatsApp, né? Chega a mensagem, tô com dor aqui, como que eu trato, tal, não sei o que, como que vamos fazer? Primeiro passo, eu sempre falo, é uma anamnese bem feita, que é perguntas, né? A gente vai tirar o máximo de informação, extrair o máximo de informação, né, do aluno, para que ele te dê algumas respostas ali. Então, assim, eu tenho muita dor no ombro. Então, ele trabalha muito sentado, tal. Perguntar quantas horas ele trabalha. Vamos dizer, o advogado, o cara trabalha 10, 12 horas sentado, mexendo no mouse, computador, né? Então, ali já pode ter algumas respostas. Como que dorme e tudo mais, né? Exatamente. E então, vem várias questões, já pergunta se já teve uma lesão antiga, tal, às vezes do esporte, vem algum trauma, tudo. Então, a partir dali, passa uma avaliação, né, postural estática. O que seria isso? A postura padrão, né? Vamos dizer, fica paradinho, né? Tem as 4 principais, frontal, né? De costas, né? Posterior e as 2 laterais. Ali ela vai te dar já algumas informações, né? O que pode estar ocorrendo. Só que eu sempre falo, o estático, ele não prediz o dinâmico. Então, o que você pode encontrar, né, parado, nem sempre acontece em movimento. Então, uma alteração parado, quando você coloca o indivíduo para fazer um movimento, ele acontece de maneira natural, normal, sem dor. Então, eu até falo que é um indivíduo assintomático. Então, agora, quando tem um indivíduo que tem dor no ombro e tal, você viu lá, né, tem um ombro alterado, alguma postura, estaticamente, dinamicamente faz o teste e ele relata dor no ombro, uma limitação. Então, é um indivíduo sintomático. Daí que eu trago, né? Daí após isso, né, então faz a estático dinâmico, passa pelos testes específicos, né? Então, os testes específicos eles vão corroborar o que você encontra, tanto no estático quanto no dinâmico. E a partir desse diagnóstico, você faz a prescrição do exercício. Perfeito. Então, você tenta pegar o máximo de informação, né? Extrair o máximo de informação para que a prescrição do exercício seja mais assertiva, né? Então, tanto que quando a gente prescreve dessa forma, nas primeiras, né, semanas ali de treinamento, a gente já vê uma melhora, né, muito grande. E é muito comum, às vezes, o aluno querer dar aquela mentidinha, né, na anamnese, né? Que nunca mentiu. Ele é um 7-1zinho básico. E não só na anamnese, na avaliação postural também, não corrige postura lá, você vai lá e tira foto. Ele com o queixão alto lá, peito estufado. E a gente que, né, tem um olhar clínico, né, que faz algum tempo, eles conseguem identificar quando, né, o aluno ele corrige a postura. Então, tenta, né? Tenta. Só que daí aí que tá, você faz o dinâmico não tem como mentir. Entrega, né? Então ele entrega ali. Por que eu chamo a atenção para isso, pessoal? Porque às vezes você tenta dar aquela enganada no professor, na própria anamnese. A anamnese são aquelas perguntas que nós fazemos para extrair o máximo de informação de você, para que a gente possa adotar o melhor protocolo na sua avaliação. Então, se você dá aquele migué na avaliação, dificulta o nosso processo na escolha dos testes que a gente vai fazer, não é, Rafa? Exatamente. E aí isso acaba complicando na avaliação e até futuramente. E eu vou te falar, André, é muito comum isso, muito comum. Daí você faz uma anamnese, o aluno traz uma questão lá, tudo, você fala, não, tô tranquilo, não tem dor e tal, você vai pro treino, puta, é que eu já tive uma lesão. Viu? Lá, eu tenho um exemplo muito bom, cara. Eu fiz o curso com o Garon, que inclusive fez uma gravação com nós. Ele falou o seguinte, cara, você tem que saber identificar e tem que desenvolver esse olhar clínico que você mencionou. Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, você passa o stiff pro aluno, isso, ajusta e tal, não sei o quê. Daí ele termina a série e se pergunta, viu, tá tudo bem? Sentiu a lombar dele? Não. A hora que você vira, ele bota a mão nas costas, cara. Cara, daí não dá, né? Então é interessante fazer com que o aluno confie em você, né? E com o passar do tempo ele vai confiando, né? De tanto você demonstrar que você pergunta pro bem dele e se importa na melhora da tarefa que ele tem pendente, né? Então isso é importante. Exatamente. Daí voltando para a questão de dor, né? A dor, as principais referências, é isso que eu trago até no curso, né? As principais referências que a gente tem hoje, né, sobre posturologia, elas trazem os indivíduos com dores, né? Então, indivíduos sintomáticos. Então, se você pega um indivíduo assintomático e tenta colocar o mesmo protocolo, a mesma abordagem, talvez não dê tão certo. Talvez não corrija. Talvez não corrija, porque assim, a postura ela é além do que você só tirar uma foto, achar, né? Então até hoje, né, nas referências, né, científicas, estão estudando ainda como que o indivíduo fica posturado, né, em pé, por que ele fica.
né? Então é um sistema neurológico misturado com questão, né, de ambiente, uma questão visual. Então são vários estímulos que fazem ele ficar nessa postura. Então, assim, você pega lá vários indivíduos, vamos ver que todos vocês tivessem, vamos ver, tem uma cifose torácica, uma hipercifose, uma alteração. Mas cada um teve um estímulo e um ambiente favorável a isso. Então, ela tem uma facilidade a fazer uma flexão na coluna. Uhum. Então, o ambiente proporcionou isso para vocês. Então, não é somente uma musculatura encurtada, uma alongada, que você vai lá, vou alongar a encurtada e vou fortalecer a fraca, vai dar o mesmo resultado para todo mundo. Se fosse assim, seria fácil, Sim. né? Então, ela vai além disso. Então, a importância da avaliação postural é você prescrever mais assertivamente, mas você saber filtrar isso. Porque o mecanismo que pode levar essa pessoa, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Uma pessoa que é muito alta na sua juventude, que tem vergonha, às vezes mulher, né? Mulher que é muito alta na sua juventude, ali na menarca, acaba se arqueando mais por vergonha. Então, essa vai ser um mecanismo de desenvolver uma hipercifose. Isso. Agora, num outro caso, uma pessoa que passa muitas horas trabalhando, estudando, vai desenvolver um... Daí pega um cara que tem depressão, vai desenvolver... Outra coisa, né? Exatamente. É que nem a dor, que você mencionou, é uma esfera. Uhum. O emocional é outro. O emocional envolve psicológico, né? Envolve uma depressão, então envolve a vergonha. Uhum. Então, o emocional, ele ajuda ou atrapalha, entendeu? Muito. Então, tem muito essa questão. É uma das esferas. Então, a dor, quando ela tem a presença da dor, ela é uma das principais que tira esse centramento articular, que a gente chama, que é você, né, tirar a articulação, a musculatura fora do padrão dela e causar alteração. Então, a dor, e dentro da dor, isso que é legal, dentro da dor você tem várias classificações. Então, eu tenho uma dor no ombro, mas por que essa dor está acontecendo? Qual o tipo dessa dor? Então, tem a dor nociceptiva, neuropática, né? Então, são 3 tipos de dor, né? É nociceptiva, neuropática e nociplástica. Qual que é a diferença delas, Rafa? Então, tem as subclassificações, né? A nociceptiva é a mais mecânica, que é a mais comum lá. Você ficou muito sentado, você vai lá, tem uma dor na lombar, então você fala uma dor nociceptiva mecânica, né? A neuroplástica já vem mais envolvendo a nociplástica, né? Mas a questão... não, também. Mas a neuroplástica mas é envolvida com a questão neural, né? Então, assim, o indivíduo, né? Então, tem as subclassificações dela também e tem a nociplástica, né? Então, tem 3 tipos de classificações que daí vai muito mais aprofundado, né? Então, vai mais para a questão do tratamento da dor. E eu falo, o tratamento da dor, o treino é uma das esferas também. Então, você trabalhar o emocional com um psicólogo, né? Então, né? Uma outra esfera, o sono, a alimentação. Então, hoje em dia, a gente vê que as principais referências que tratam a dor, ela trabalha nessas 4 pilares, principalmente. Né? E a gente, como profissional do movimento, tem, né, essa obrigação de tratar a parte do exercício físico. E o nosso trabalho tem que ser multidisciplinar. Então, a gente encontra, né, várias melhoras, né, tirando o medicamento, né, então é um tratamento não farmacológico que faz com que a gente consiga tratar essa dor, né, melhorando o sono, qualidade do sono, a alimentação, a parte emocional, né, psicológica e o exercício físico. Igual o André já nós abordamos algumas vezes essa questão nossa de sistematizar conhecimentos em relação quando o aluno, por exemplo, ele chega para você, né, muitas vezes a gente já falou, de você entender o aluno, não é chegar aqui do nada, já moer o cara e vamos nessa. Então, você entender o porquê que ele não fazia, porquê que ele treina, às vezes, que nem o Luizão comentou, que tinha uma aluna que tinha trauma de treinar por causa disso, daquilo. Então, às vezes, a importância de você ter esse cuidado a mais com a pessoa, não só pelo fato de fazer uma avaliação, mas para você começar a entender das pessoas, né? Porque nós acabamos sendo muito mais ali também um psicólogo do que somente um treinador. Muito isso. Nós só estamos ali para direcionar o exercício correto, né? Exatamente. Perfeitamente. E muito do que acontece ali dentro, você consegue ajustar, deixar mais leve para a pessoa no sentido ambiental, né? Que a gente fala do ambiente. Por exemplo, tem alguns profissionais, às vezes pegam muito pesado, vão muito além e o aluno já chega tenso, nossa, e
Então, essa esfera emocional hoje em dia pega muito, né? E principalmente a questão postural hoje relacionada bastante, que nem você falou, bastante trabalho sentado, muito celular, que não tem o que fazer, né? O pessoal hoje em dia é muito em cima disso. É o que eu falo. Você pega lá, na anamnese mesmo, você vê lá, como eu falei, é um advogado, trabalha muito sentado e tal. Então, que nem a correção postural vai além da sala de musculação. Então, você orientar também. Mas você vai falar pro cara parar de trabalhar? Trabalha em pé, né? Trabalha em pé, para de trabalhar. Tipo, normalmente o cara pessoal... não vai, ele vai abandonar você e vai para outro professor, entendeu? Sim. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? E você falou uma coisa muito importante. Deixa eu corrigir uma coisa que eu falei. Eu falei neuroplástica, né? Neuropática a dor. Neuropática, nociplástica e nociceptiva, né? Perfeito. Corrigido. Uma coisa que você falou muito bem, o exercício correto, a biomecânica. Sem a biomecânica não existe nada. É a básica biomecânica, né? Basicão. Então, assim, a nossa obrigação é de, pelo menos, orientar ele a fazer um exercício bem feito. Né? Você pode fazer uma melhor avaliação que for possível, se ele não tiver uma biomecânica bem feita lá, não vai ser corrigido. Entendeu? Porque que nem você falou, né? Essa parte da biomecânica. Cada articulação do ombro, por exemplo, você vai treinar deltóide, tem que ter determinado ajuste, por exemplo, de cotovelo, dorsal, ajuste da cintura escapular. Então, às vezes isso é importante. Então, se às vezes o profissional não está um pouquinho mais afinado nisso, acaba ficando elas por elas, né? Fica aquela puxação de ferro assim, à toa, cansei, ardeu, tô cansado, meu Deus. Mas para a resolução do problema dele, pouco está ajudando, né? Então, exatamente. Essa parte às vezes até alimentando uma disfunção. Exatamente. Fica lá alimentando, perpetuando ela até gravar, né? Então... E Rafa, as pessoas que estão assistindo ali, às vezes estão se incomodando com a sua postura ali. Em que momento você acha que eu devo procurar um profissional para corrigir, ou consigo corrigir em casa? O que eu posso adotar? Que medidas eu posso adotar para ter uma melhora da minha postura, assim, padrão? Porque eu tenho uma experiência com os meus alunos, assim, com relação, por exemplo, à hipercifose, né? Que é aquela corcundinha, assim, né? Você que nos assiste aí em casa, para entender. E aí a gente cresceu ouvindo dos pais, né? Ajeite essa postura. Aí você vai lá e só fecha os ombros, né? Faz uma adução da escápula. E não gera nenhuma alteração no nível da coluna, que é o problema oriundo, né? Da hipercifose. É lá na coluna, por uma curvatura acentuada. Então, às vezes, é errôneo a gente só fazer uma adução da escápula. A gente está alimentando ali a ativação de determinados músculos que vai colocar em desequilíbrio e futuramente causar dor no ombro, enfim. Então, qual que são as orientações que você tem para começar a corrigir essa postura aí? Então, assim, primeiramente, a alteração na coluna, né? Ela é mais complexa, porque geralmente, quando você tem uma coluna alterada, você vai alterar as estruturas próximas a ela. Então, como eu falei, você falou, o ombro para frente. O ombro tá para frente não é por conta do ombro ser para frente, e sim porque a coluna tá com alguma alteração. Né? Então, assim, é uma reação, né, em cascata, vamos dizer assim. E as medidas, né? Tem até com os meus alunos, né? Eu faço muito a orientação do dia a dia. Fala assim, que nem você falou de dormir. Você vê lá, tô com uma dor no ombro e tal, não sei o quê. Como que você dorme? Você dorme muito de lado? Então, beleza, pegou uma jogada de lado. Aonde que fica o braço que tá embaixo? Ele fica por baixo e esmagadinho ali. Então, as musculaturas que estão, né, com esse braço esticado embaixo, elas estão em estiramento. Então, a gente sabe hoje que se você esticar muito uma musculatura, né, estirar muito ela, você causa mais tensão. Então, se causa mais tensão, causa mais dor. Dor nociceptiva, que eu falei lá, uma dor mecânica. Então, a pessoa acorda com aquela dor já no ombro, já sabe. Congelado. Então, assim, exatamente. Então, você passa a orientação. Como que você dorme? Vamos tentar fazer. Quer dizer, é um hábito da pessoa, não é da noite pro dia, né? Você vai ter que ir falando, vamos fazer isso, vamos abraçar um travesseirinho, né? Vamos abraçar um travesseirinho. 3 travesseiros. É muito comum a gente ver isso em glúteo, né? Até você vê a alteração no glúteo, assim, da pessoa. Alongamento. Ela fica com a perna de lado, a perna que está em cima, ela fica mais embaixo. Ela pro outro lado, ela fica com o glúteo estendido. Então, assim, fica estirado. Então, isso pode dar uma dor no quadril, né? Referida ali. E, às vezes, muito diagnóstico é errôneo. Sim, porque a pessoa fala, tô com dor no glúteo, é ciático. Pega o às vezes, assim, qual que é a orientação lá? Travesseirinho claro que você vai fazer muitas vezes, tem até exame de imagem, né? Para ver se é isso mesmo. Né? Você vai fazer uma anamnese mais completa, né? Uma avaliação. Mas aí você fala, coloca um travesseiro no meio das pernas. E é uma coisa engraçada, cara. Isso aí você veja, né? Antigamente, quando eu era criança já,
Eu lembro muito bem disso. Eu era criança, eu queria dormir com a mão no meio dos joelhos, assim, ó. Assim, Por quê? né? Ficar dormindão, assim, ó, com a mão Criancinha, aqui no joelho. né? Tipo, dormidinho. Cada criança tinha uma mania, né? Na moralzinha ali, ó, pá. Aí o que minha avó fazia? Tirava minha mão, eu abraçava um travesseiro e ela colocava no meio das pernas. Ah, mas tua avó manjava de biomecânica. Cara, é que minha avó era visionária já. Queria eu ter uma avó assim, cara. Orra. Viu, a dona Rosa era fera, bicho. É que também ela trabalhou a vida inteira só em hospital, né, mano? Biomecânica por natureza. Não, e tinha um vizinho, cara, você vê como esse troço de postura não é de graça, né? Deus faz o negócio bem feitinho. Tinha um vizinho meu que ele sempre passava assim com o peitão estralado, subindo lá na rua de casa. Minha avó, tem que andar assim, ó, você tem que andar assim, estufa os peitos, não sei o quê. E o tiozão passava assim, cara, ele é altão, né? O peitão, normalmente a gente comentou, né? Fica mais cifótico aqui e tal, e o cara estralandão. Assim, Você viu o cara já, puf. E eu já, daí você vê, né? Depois de velhinha, tadinha, foi encercando, foi, estufa os peitos aí agora, rapaz. Não dá. E outra alteração que é muito comum, né? Esse é bem famoso, né? É no fato da escoliose, né? A escoliose ali, né? Principalmente na adolescência, ela vai se desenvolvendo, né? Ela geralmente é uma escoliose idiopática, que você não sabe a causa, né? Idiopática, você não sabe da onde que ela tá vindo. Então, uma alteração é o adolescente carregar só o peso de um lado, né? Muito pesado, tal, muito livre, vai pra escola. Isso pode só do mesmo lado, não, porque você tem um lado dominante, você tem um lado preferido do corpo. A própria cultura nossa, né? Induz a gente a desenvolver mais, né? Então, desde criança você vai receber alguma coisa. Se você é destro, você tende a sempre alcançar com a mão direita. E naturalmente eu vou pegar com a mão direita. Então, a gente vai criando vícios posturais ao longo da vida, ao ponto que a nossa postura, ela se torna a nossa identidade também, não é? Sim. E outra, tem muitas outras que é bem comum. A mulher usa muito salto, bico fino. Tem joanete. É uma alteração estrutural. Uma alteração estrutural, né? Muito bolsa de um lado, assim. O salto faz a lordose aumentar, muita dor na lombar. Então, assim, são orientações que você consegue dar pro aluno, né? Para que ele minimize isso, né? Porque, que nem eu falei, lá o treino ele vai ficar 1 hora lá, treinandinho. Você não consegue, né? Vencer todas as... Então, tudo que tem que fazer. A postura é além dessa musculação, além da foto lá, que a gente vai além daquela avaliação muito mais, né? Perfeito. Então, muito mais, né? Normalmente, antigamente ainda quando havia, não tem ainda, né? Mas os bancos físicos, né? Que a galera passava horas na fila no banco, né? E aí tem aquela mania de jogar o peso sempre por uma das pernas, né? Então isso acaba gerando um encurtamento num lado de uma cadeia, alongamento da outra, e isso vai colocando tudo. E pra você ver, né? Você falou isso daí, você tem até nas nomenclaturas, trazem, né? Que a mulher, ela tem tendência a parar numa perna só. O homem nas 2 pernas, cruzar o bracinho e jogar o quadril pra frente. Então, tipo na barriguinha, assim, né? Que é a postura relaxada. Então vem a postura sway back, que a gente fala, que é a postura relaxada, né? Geralmente é mais comum em homem. Não que não tenha outra, né? Tem a condição de mulher ter também e vice-versa, né? E a lordótica, né? A postura hiperlordótica vem mais da mulher pelo fato da forma que ela se comportar, né? Então é bem comum a gente ver. A gente vê mesmo que a maioria das mulheres são dessa forma, a maioria dos homens adota um padrão, né, na sociedade. É interessante isso aí. E tem também, né, Rafa? Já tive casos, por exemplo, de trabalhar com pessoas que praticam yoga. E a yoga tem uma modalidade, sou leigo, não entendo muito, mas eu percebo que as pessoas buscam cada vez mais o alongamento máximo, né? A amplitude máxima da articulação, querendo extrapolar até às vezes o limite fisiológico da articulação, alongando cada vez mais. E percebia muita disfunção postural nesse sentido, porque acaba perdendo a tensão muscular, né? Chega um ponto que você não consegue mais gerar tensão, nem tônus muscular na postura relaxada, né? E acabava também tendo um padrão desse público específico, assim. Já teve algum caso, alguma experiência com relação a esse público? Eu tenho uma aluna que, ela nem pratica yoga, né? Eu já fiz os testes, não dá negativo. Ou hipermobilidade, porque, né? Porque, assim, tem a síndrome de hipermobilidade, né? Então, assim, tem pessoas que com hipermobilidade tem dificuldade até na respiração, pra você ter uma ideia. Então, assim, é uma síndrome, entendeu? Ela não chega a ter uma síndrome, eu fiz os testes nela, mas ela passa todas as amplitudes articulares dela, joelho faz hiperextensão, cotovelo, só que ainda ele não chega a ser algo de, tipo, extraordinário, assim. Então, e eu falo, é muito mais difícil trabalhar com um público assim
do que com um público encurtado, um público assim. Porque o público encurtado... Os dois extremos são ruins. Os dois extremos. Mas a hipermobilidade, principalmente se ela pratica algum esporte, entendeu? Você não ter aquele freinho ali para chegar naquele limite e parar. Aquela trava perigoso, articular né? ali, né? Tanto que essa aluna aí, pelo que ela me relata, ela nunca me mostrou, né, o exame dela, ela fala que ela não tem o ligamento no joelho, dos dois joelhos. Caraca. O LCA, pelo que eu entendi, assim. Eu até fiz um teste lá do gaveta lá, mas né, o do Lockman tem que ter mais técnica ali para fazer, né? Mas não dá positivo. Mas ela falou que ela já rompeu. Então, assim, e eu perguntei como que ela rompeu, ela falou, tava praticando esporte na escola, né? Aconteceu. Mais perigoso, né? Ela ter hipermobilidade. Então, tem essas condições, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado. Entendi. Rafa, aproveitando tudo que nós conversamos até agora, você poderia esmiuçar de forma um pouco mais breve e sintetizar cada, vamos dizer assim, compensação postural, por exemplo, que existe a escoliose, hiperlordose, hipercifose, só para quem está vendo em casa poder diferenciar bem, saber qual que é. Então vamos falar sobre as alterações da coluna, que a coluna ela praticamente vai acomodar as outras alterações. Né? Boa. Fala as alterações da coluna e dá um exemplo de como a pessoa pode em casa identificar isso agora, levantar na frente do espelho e falar, eu sou essa, então. Então, assim, vamos começar pela hipercifose, né? Que a coluna ela tem três principais curvaturas, né? Que são naturais. Que é a cifose, né? Na verdade, ela tem uma lordose cervical, né? A cifose torácica, tem a lordose lombar e a cifose sacral, tá? Então, assim, são 4, né? Eu falei 3, são 4. Mas, assim, a hipercifose seria além daquela fisiológica, ela é normal. Então, a hipercifose é aquela corcunda, que nem o André falou. Bem corcundinha. No meio, né? Ela pode ser mais superior, mais inferior, né? Cupinzinho. Então, ela tem aquela postura arcada, né? Então, com ombros para frente, né? Com o ombro rodado para frente. Então, se ela levantar, ela vai ver isso daí. Daí, dentro das alterações, a gente pode ter alteração estrutural e funcional, que a gente faz os testes para descobrir isso, né? Então, tem pessoas que a estrutura dela, pode ficar macetando ela no exercício, ela não vai estabilizar ou vai melhorar a certo ponto, mas não vai melhorar totalmente. Já vamos para hiperlordose, que seria a acentuação maior da lordose lombar. Então, como eu falei, é mais comum em mulher e tal, aquela bunda mais empinadinha. Então, essa é a característica. Então, se a pessoa levanta lá, vê que o quadril dela já está mais para trás, né? Ou a barriga fica projetada para frente, que é uma estrutura muito comum, a pitose abdominal, né? Esse abdômen projetado à frente. Então, é uma lordose lombar. Na hora da foto some, daí na hora da relaxada aparece. Dá aquela sugadona, não existe, né? Fazer o plicômetro não tem nada. Falo, assim, às vezes não precisa nem sugar, só contrair o glúteo, né? Porque o glúteo contrai ali, volta para frente e volta ao abdômen. Mas e a alteração, né? Então, essas duas principais alterações são muito comuns, né? E a outra é a escoliose. Né? Praticamente todo indivíduo vai ter um pouco de curvatura, né, escoliótica, né? Então a gente tem os graus lá, que pode chegar até cirúrgico, mas a escoliose ela é um pouco mais complexa de se avaliar. Né? Hoje em dia eu vejo que a escoliose dentro de uma sala de musculação ela é negligenciada. Então assim, ela eu sempre falo para tomar esse cuidado, porque é muito fácil você alimentar, né? Essa disfunção. Pelo fato de você carregar o peso de um lado dominante ou não. Então tem os tipos de escoliose, em C, em S. Então o que é a escoliose? Ela é uma inclinação lateral da coluna. Só que se a gente for ver já pela questão, né, técnica, ela não, é diferente das outras alterações. Ela não passa por um plano, só um eixo ou 2 planos. Ela é tridimensional. Então, o que seria isso? Ela faz para quem está assistindo em casa, ela faz uma inclinação anterior, uma inclinação lateral e uma rotação. Então, por isso que você vê quem é aquela pessoa escoliótica lá, meio torta, né? ela é torta mesmo. Então, ela cai o ombro, levanta o quadril, roda para frente por conta disso. Ela é tridimensional. Então, é mais difícil você identificar isso. Ainda mais quando você não tem um exame de raio-x. Né? Que o exame de raio-x, o ortopedista tira lá, ele vê a curvatura, né? A gente, quando faz a avaliação ali, a gente tem que fazer os testes. Faz os testes. O Luiz já passou pela experiência. Já me corrigiu já bastante, ajudou muito. Então, assim, se a gente faz esses testes para ver se corroboram com o que você vê visualmente, né? Porque, assim, eu sempre falo geralmente. Geralmente a nomenclatura traz isso, porque a gente vê posturas alteradas mesmo, né? Fora do padrão. É normal, nós somos seres humanos, né? Cada um pode se comportar, o ambiente pode favorecer
a uma disfunção ou não. Entendeu? Sim. Então, a escoliose é mais complexa, assim. Entendi. Mas daí eu aconselho, se for um grau maior, eu aconselho procurar um profissional, que às vezes depende de usar, né, Fisioterapeuta, educador físico, isso, médico, ortopedista. Exatamente, porque às vezes depende de um colete ortopédico e tal. Hoje tem coletes muitos, não é aquele lá tudo cheio de ferro e tal, um colete mais, né, sofisticadinho, né, tecnológico. Então, que ajuda muito, né, para não chegar no caso de uma cirurgia. Melhorou bastante, né? Uhum. É igual a ortodontia, lembra que antigamente aquele aparelho por o meu irmão fora. usava esse irmão usava. tirava Nossa, ela usava aqui na frente, cara. Parecia Que um nostálgico. freio de cavalo. Meu irmão era tão cara de pau que ele ia pra colégio, com o negócio pra tirar de sarro dele, cara. O cara alto nível, cara, cara. Aguenta bullying. é bom, mano. Não, é que era sinônimo de rico, né? O cara que usava uma aparelho. Tem essa. O cara não. Ô, Rafa, e uma pergunta dentro da pergunta, você falou do colete, que é meio polêmico, né? Por exemplo, o colete, ele ajuda, ele atrapalha, ele ajuda em alguns casos, em outros não. O que você tem essa visão do colete e o exercício físico? Então, primeiramente, se chegar alguém com uma escoliose muito acentuada, eu encaminho para o fisioterapeuta ortopedista. Eu preciso da liberação deles, porque assim, na sala de musculação nós somos limitados. E assim, isso vai muito também da questão psicológica e emocional do aluno. Se você chegar lá assim, ó, Luiz, tem uma escoliose. Pô, vem aqui, vamos só ficar alongadinho, respirando ali no canto. Ele não vai querer, lá no meio daquele público. Agora, se você tiver, que nem o Fernando já tem um estúdio, daí já é diferente. Chamar ele e tal, mas um fisioterapeuta trabalha assim. Não, vamos chamar aqui, vamos ensinar a respirar lá, lembra crescer a coluna e tal. Porque você tem que ensinar onde que estão as curvaturas pro aluno, pro paciente. Você tem que ensinar. Porque ele não faz ideia, né? Ele não faz ideia, ele tem que entender como que o corpo dele tá pra... Porque assim, a primeira coisa que você fala, assim, pra quem tem escoliose, você ajeita. Nossa, mas parece que agora eu tô muito torto. E daí tá reto. alinhado. Isso é um feedback bem interessante, né? Entendeu? Então, assim, se eu chegar lá, você corrige essa escoliose, ele cresça lá, respira e tal, ele vai falar, tô tortão aqui, eu tô... E aí é importante você, quando você fizer essa correção, né, você ir pra frente do espelho e se enxergar pra você ver que tá reto, porque às vezes... Não, exatamente. O nosso sistema visual, ele ajusta pra gente enxergar reto, né? Então, se você tem uma escoliose, é natural que a tua cabeça faça uma inclinação pra deixar sempre a linha do horizonte reta. Perfeito. E assim, agora dando um exemplo mais claro pra turma de casa, faz uma cifose aí pra você ver. A tua cabeça vai abaixar. Já faz isso, né? Ela não vai abaixar? Daí a pessoa tem aquele pescoço pra frente lá, porque ela vai enxergar a linha do horizonte. Perfeito. Isso daí é uma ação natural do corpo. Então, assim, é fisiológico isso. Então, os olhos sempre vão procurar o horizonte, isso, né? Então, é por isso que a pessoa se fode que tem aquela cabeçona pra frente lá, né? Aquela anteriorização da cabeça. Exatamente. Então, e voltando lá pro colete, assim, eu sempre falo, hoje em dia, né, eu acho que é um pouco mais caro que antigamente, assim, mas tem aparelhos que conseguem fazer um colete muito mais ajustado direcionado para aquela pessoa. Então você vê lá que os coletes são impressos 3D, sabe? Então eles são eles conseguem usar a roupa, você nem vê que a pessoa tá de colete. É muito legal. E assim, é um método legal de correção, só que fica mais para os fisioterapeutas ali, né? É exatamente isso. Você colocar uma câmera, né, no paciente, nas costas dele, e ele visualizar numa TV. Ele visualizando a correção dele, você coloca as flechinhas, você vai abrir pra cá, vai abrir pra cima e tal. E você vai falando, erga o braço, abaixa o ombro e tal, cresce, coluna cresce, respira. Você vai falando ele vai tendo feedback na hora. E assim, não tem carga, não tem sobrecarga, não trabalha com peso resistido igual a gente. Já tem uma melhora absurda. Autocorreção, sabe? Né? Então é autocorreção, isso daí, pra ela. Então é claro que volta naquilo que a gente falou. Então o fisioterapeuta tá ensinando ela a se autocorrigir pra fora dali ela não perpetuar aquela disfunção. Perfeito, cara. Entendeu? Então é muito legal. A escoliose é muito legal de trabalhar, mas ela é muito complexa, né? É verdade. Então... Tem uma coisa que o Rafa falou pra mim, que pra quem não sabe, eu ainda tenho, né? Uma escoliose em quase W, né? Tão acentuada assim. 6V ali. E só do Rafa me ensinar, mostrar, fazer avaliação, me mostrar como é que faz. Eu aprendi a maioria das coisas que eu sei sobre isso, que eu sei pouco, na verdade, mas com ele. E o que acontece? Só de eu ter a consciência da particularidade dependente que eu tenho, já melhorou. Só de eu ter a consciência, porque eu fico fazendo essa autocorreção, né? Eu lembro que o meu ombro tá mais baixo, eu já levanto. Então você vai fazendo essa autocorreção e a autocorreção vai fazendo o ajuste fino na musculatura, né? Legal, pra você ver que é uma coisa que a escoliose infelizmente ela é uma coisa que lá na vida adulta ela pode incomodar muito, né, a pessoa, né? O fato de ir pra praia, coisas desse tipo e tal, e até numa sala de musculação, uma vida diária, a qualidade de vida dela pode mudar muito.
pra turma que tá assistindo, ficar atento aos seus filhos. Eu vi que tem uma curvatura assim, eu vi que a coluna dele faz um C, faz um S, sabe? Ele é um pouco tem um ombro mais caído. Exatamente. Procura um ortopedista, procura um fisioterapeuta ou um profissional do movimento que entenda disso. Que dessa forma vai... ali na adolescência é o ponto-chave para a correção. É o melhor momento, né? De você corrigir nessa fase. Depois de adulto... É que eu sempre brinco, né? Quando o ferro, ele tá vermelho ainda, né? Tá bem quente, dá para macetar. Perfeito, cara. E assim, o Luiz é uma prova, né? Viva. Que, assim, a escoliose tem pessoas que têm mais inclinação acentuada, tem pessoas que têm mais flexão, tem pessoas que têm mais rotação. O do Luiz, a coluna dele tá praticamente reta e ele permanece rodado. Porque ele tem a rotação. Ele tem... Então, assim, ele tem que treinar esse lado... Tem que desvirar, né? Desvirar, exatamente isso. Ele vai ter que treinar o lado contralateral, tirar essa rotação e tal. E tem exercícios que direcionam isso, né? E, Rafa, com relação que nem você explicou e tal, muito interessante. Eu não fazia ideia, até porque eu sou muito leigo no assunto, né? Mas do colete, assim, o que eu ouvia antigamente, não sei se vocês também ouviam, mas eu ouvia que usar o colete ia cumprir a função do músculo e o músculo ia enfraquecendo e aos poucos, a hora que você tira o colete, ia atrofiar e a postura ia piorar. Isso não acontece? Acontece? Ou... Não, você toma como base você engessar um braço. Não, engessou o braço, você tira lá, você tá com definhado. Só que, ao contrário do que tem um trauma, quando você trata a escoliose com colete, você vai ter a parte de fisioterapia e direcionamento de exercício para aquilo. Então, você continua ativando aquelas musculaturas no exercício, corretivos e tal. Então, não é só usar o colete. O colete sozinho não faz nada. Entendi. É que senão a galera sai daqui comprando colete. O Rafa falou que é 3D, não sei o que, eu vou comprar o colete. Só usar o colete resolve. O colete, são poucas pessoas hoje que eu vejo que fazem um colete apropriado, assim, sabe? Que é mais tecnológico. Pessoal, não adianta você pegar aquele do anúncio do Instagram lá. Que é R$29,90. Do Xing Ling lá, da Shopee lá. Original, né? Original tem garantia. Exatamente R$29,90, né? Aqui, ó. Não adianta. Cinta, essas coisas não adianta. É a mesma coisa lá você colocar eu já vi isso, né? Algumas cintas lá pra você corrigir uma cifose. Não vai corrigir. Mas a gente fala isso, dá risada e tal, mas levanta-se muito questionamento nessa questão, porque aparece anúncio pra gente no próprio Instagram ali, né? Parece mesmo. Falando nisso, no Instagram, pessoal, siga lá Sportcast PG, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, siga o Rafa lá também. E dando continuidade, aparecem esses anúncios, né? E aí as pessoas têm essa dúvida, será que funciona, será que não funciona? Esses tipos de colete não funcionam, né, Rafa? Normalmente coletes são desenvolvidos por médicos que vão ajustar as forças, né, para equalizar as... O colete vai ser direcionado, ele vai ser, vai ter um molde, né? Vai ter segue a ideia da palmilha, né? Exatamente, a mesma coisa da palmilha, né? O colete vai ser, vai ter um molde, vai ser para a pessoa, entendeu? Vai ser direcionado à compensação da coluna da única, pessoa. Exclusividade. É a mesma coisa da palmilha, nossa, faz os testes lá, você vai ver a compensação, ela vai ser formada para aquele pé. Então não adianta eu pegar a palmilha do Fernando e colocar no meu tênis, isso não vai adiantar. Entendi. Entendeu? E uma das coisas na avaliação, né, você vê lá que quando se passa mais estrutural, a gente viu até isso no curso lá das meninas. Vocês não foram e tal, perderam, hein? Perderam? Como que não fomos? No curso da Fábio? Da Fábio. Fábio com a cara dele. Teve um caso lá que tinha uma escoliose, né? A gente viu na avaliação lá, postural, escoliose assim e tal. E daí até a Fábio falou, mas eu acho que o comprimento do membro dela é alterado. Sim. Então, o tamanho da perna, ela altera a coluna. Então, vai adiantar eu ficar fazendo exercício, sendo que o membro dela tá alterado? Então, vai adiantar colocar uma palmilha. Então, com uma palmilha, você começa a minimizar os efeitos da escoliose. Você vê como... Perfeito. Entendeu? Não adianta. Você pode até estabilizar ela, tudo, dar uma regredida. Mas o tratamento se inicia com uma palmilha. Entendeu? Se eu tiver errado, né? Se eu tiver errado, me corrige, mas acho que a literatura traz discrepâncias entre membros até 1,5 cm, né? Isso, exatamente. Normal, mais que 1,5 cm, ideal é você procurar um ortopedista, um profissional, um fisioterapeuta para fabricação de uma palmilha, né? Exatamente. A gente tem alguns testes que mostram a discrepância de membro. E daí tem o teste, né, que o ortopedista também faz, que é medir o membro, né? Você pega lá do umbigo até o maléolo medial, lá, que é aquela bolinha do tornozelo lá, e também da cricelíaca, né, que é uma estrutura no quadril, vai medir, você vê a pessoa deitada para não ter interferência da gravidade, né, nem o deslocamento pélvico, medindo essa distância. Então ali ele vai falar, opa, tem discrepância. E daí tem exames de imagem que... São mais precisos, né? Padrão ouro. Cara, até eu vou compartilhar com vocês, sim. Um paciente da minha esposa, que é fisioterapeuta, né? Ela trouxe um raio-x 3D
que um paciente dela foi fazer lá em São Paulo, cara. Que isso. Braba. Cara, é um negócio assim de última geração, né? E no exame trouxe uma vista superior, né? Que é como se eu olhasse o Luiz. Como se fosse uma ressonância. Exatamente. Daí, assim, como se estivesse olhando o Luiz lá de cima da cabeça dele aqui, assim. Daí só pegou a parte de quadril e pelve e a coluna. Daí você vê, cara, que ele tem uma escoliose em C. A coluna dele tá flexionada, rotacionada e inclinada, cara. Nossa. Assim, dá pra você ver toda a torção da coluna, assim, e lá no quadril tem alteração de rotação. Pra Então, compensar. Você vê, daí o quadril dele tá com um pouco mais de anteversão e outro retroversão, assim e tal, né? Tem que ter as medidas lá pra saber. Mas tipo, tá inclinado o quadril dele. Então dá pra perceber exatamente que a alteração dele tá indo de cima pra baixo, assim, dando essa compensação. Cara, eu quase chorei na hora que eu vi o exame, sabe? Tipo, caraca. Mas é muito legal, cara, muito legal. Queremos ver, né? Carlinha, compartilha com nós. Não, se tivesse isso, pra mim também, eu não tirei, eu vou tirar umas fotos lá, tem que pedir permissão, né, pro paciente lá. Que massa, mas pra mostrar isso aí, sabe? É muito legal. A atualidade, né? Como que a gente consegue, né, esses diagnósticos agora bem precisos, né? É verdade. Exatamente. E assim, lá na vista, né, frontal, e o raio-x é tirado em pé, com a ação da gravidade exercendo. Atuando em cima dele, né? Que a posturologia vem isso, né? É a ação da gravidade influenciando no corpo, que causando esse braço de torque, essas influências, né, de força de uma musculatura mais nenhuma, no outro que vai ajudando a compensação, né? Que nem eu falei, hoje em dia a gente sabe que não é só isso, né? Mas essa é a partir daí que a gente começa a fazer a avaliação postural. Tem que partir de algum lugar, né? E ele é tirado em pé. Então, assim, lá tem um comprimento da tíbia dele, do fêmur. Então, isso, cara. Ele, no caso, lá tem pouca discrepância, não é menos que 1,5 cm lá. Então, acho que não dá nenhum lá, dá 0,7, 6, assim, pelo que eu vi. É muito... Ô, Rafa, a gente fala de postura, né? Mas para o pessoal que nos assiste, não é só uma questão estética, né, Rafa? Quais são as implicações, né? Além da dor no ombro, tem a questão das hérnias também, né? No caso da escoliose, por ser triplanar, né? Só uma disfunção triplanar, os discos, né, vertebrais ali ficam muito comprometidos, sofrendo essa ação dessa inclinação, dessa torção, dessa flexão. E aí acentua-se muito o quadro de desenvolver, né, esse problema da hérnia discal. Não, exatamente. Eu acho que até a escoliose, ela causa muito essa estrutura, mas depende da acentuação dela. Mas já a retificação lombar, né, você vê lá quando, vamos dizer, a lordose lombar, né, na hora que você... Por isso que você fala, vai fazer um tratamento lá, qualquer fisioterapeuta lá, faz extensão da coluna. Porque extensão, ela minimiza essa projeção do disco, projeção, né? do disco, né? Que é aquela esponjinha lá, né? Então, a bater no nervinho lá, que é onde sente dor, né? Então, daí já entra lá na questão da dor lá. Lembra que eu falei lá que tem a dor neuropática. Então, assim, uma dor que bate lá, irradia. Então, assim, tem os tipos de dores para você identificar. Então, isso aí já é uma dor aqui. Então, não adianta eu ficar querendo corrigir. Tem que minimizar essa dor aí para não transformar em crônica e ele viver a vida inteira dessa forma. Então, a lordose, ela faz com que você minimize esse contato. Porque, vamos dizer... Aqui seria a curvatura, né, da coluna. Na hora que você aperta um lado, ela vai expelir para o outro, porque a força vai projetar lá. Então vamos dizer que esse lado aqui é da onde está a raiz nervosa. Então se ela faz a retificação, ela aperta aqui e o núcleo pulposo sai para lá, né? Então ele vai fazer uma extrusão, vai bater. Então você faz a extensão, ele faz ao contrário, ele joga para cá. Então a posturologia ajuda nisso. Você identificar se essa coluna está mais em retroversão, né? ou mais retificada, né? O quadril mais em retroversão ali, para você conseguir fazer o inverso com isso, né? E trabalhar. Só que em cima disso tem que fazer os testes, né? E a escoliose é a mesma coisa. Então, tem uma hérnia aqui, então assim, vamos ver que lado que ele está... Porque assim, por que eu falo mais a questão da lordose? Porque a escoliose, como ela é triplanar, você falou, né? Se ela inclina lateralmente, o disco ele vai sair lateralmente. E aonde que está a raiz nervosa? Posterior. Então você vai ver lá, então, a maioria das hernias lá, quando você lê o laudo, fala assim, hérnia discal posterolateral. Então ele sai posterolateral. Então por isso, entendeu? Então, mas no caso, possivelmente esse paciente vai ser assintomático. Se não tiver contato com a raiz nervosa, vai ter sintoma, né? Então, assim, normalmente dá aqueles shifts laterais, né?
Então, assim, por isso que eu trago o exemplo da lordose, né? Então, a lordose tem menos possibilidade de ter uma hérnia. Não que não vai ter, pode ser que tenha, porque às vezes é estrutural da pessoa. Mas a lombar reta, aquela lombar que não tem a curvatura fisiológica, retificada mesmo, ela pior que a hiperlordose. Exatamente. Lombarzinha de pau. No que concerne a questão hérnia discal, né, pessoal? Ambas, nenhuma das duas é interessante, né? Sim, porque você tem que pensar que é o seguinte, ó. Né, convenhamos. Então, os discos, né, que o André falou, eles estão assim, certo? Pensa que assim, ó, um monte de moedinha, um monte de babaluzinho. Um tá em cima do outro. Então, quando você tem as curvaturas da coluna, eles vão se ajeitando, mas eles estão iguais, entendeu? Então, qualquer alteração aqui, você aperta mais para cá e mais para lá. Perfeito. E você vê como Deus é maravilhoso, como você falou, né? Perfeito. Você pega lá, desde a cervical até a lombar, as vértebras são diferentes, né? Então, você pega a cervical lá, tem o corpo vertebral, que é a parte maior do osso da coluna, ela é menor que a lombar, porque a lombar ela sofre mais com compressão. Então quer dizer que o disco dela é maior também. Para suportar tudo isso. E assim, ela é maior em espaço, não em comprimento, né? E não em altura. Porque ela precisa suportar, área, né? Mas em área, exatamente. Então, assim, por isso que a hérnia mais comum, o que é? É a lombar, né? L4 e L5. Porque justamente daí começa a dar essas compensações, você faz aqui, a lombarzona tá assim, tal, meu Deus, né? Sofrendo toda essa questão. Uma questão interessante e até um tanto quanto polêmica, que atualmente, principalmente entre nós profissionais e que estamos estudando mais com relação à posturologia e tudo mais, a gente hoje em dia ouve muito que, né, a avaliação postural, estudar posturologia é o melhor de todos os mundos, é o que vai salvar a vida de todos. Cara, é tudo isso mesmo que as pessoas falam? Realmente melhora a vida de todos? É o ouro fino da vida? O que você tem a dizer sobre isso, cara? Eu tenho a dizer que é uma boa pergunta, cara. Excelente pergunta. Não? Por que então, será? assim, pelo fato, eu até falo assim, né? Eu já falei pra vocês algumas vezes e tal. Falei no curso, a mesma coisa. Às vezes fala assim, pô, o cara tá vendendo a avaliação postural, tá falando que ele faz isso e ele fala que não é a melhor coisa no mundo. Mas é exatamente isso. Que nem eu vou dar aquele exemplo lá. Vocês três são hipercifóticos, né? Eu vou fazer o mesmo treino para todo mundo. Vai ter a mesma resposta? Não. Não vai, porque você às vezes vai se dedicar de uma forma, ele outra, né? O ambiente de vocês estão... Eu lembro que eu falei que a postura vai além, né, só da sala de musculação, além do peitoral encurtado na hipercifose e os romboides alongados. Vai além disso. Então, por isso a gente tem testes hoje que a gente mostra, tá mais para estrutural, mais funcional. Então, a gente já vai, né, tendo uma categoria diferente, direcionando diferente o aluno. Não que eu não vou passar então alongamento. Não, eu vou passar. Vou tentar estabilizar, fazer com que isso... Mas se o aluno não tiver esse ambiente um pouco alterado, ele se corrigir, talvez perpetue. E isso é ruim? Depende. Se ele for assintomático, beleza. Ele não vai ter. Eu não posso falar que ele tem uma... Que nem eu vou dar o exemplo da hérnia lá. A retificação da lordose, você vai ter hérnia. Nossa, cara, se você não fazer a lordose lombar, você vai ter uma hérnia. Não posso falar isso. A questão de você ter alteração postural, ela não prediz uma lesão, né? A gente vê isso já em artigos com o joelho, né? O André joga tênis, né? Quantos valgos dinâmicos? Você tenta, né? Tenta, né? Porque um dia eu vou ganhar de você ainda, já intimei você no foguinho, eu vou ganhar de você, cara. Olha só, ao vivo. Cara, quantos valgos dinâmicos você faz no tênis, cara? Vixe, muitos. E só rompeu o LCA por causa disso? Não. Então, eu rompi meu LCA, cara. Não sei. Porque não foi porque eu faço valgo, eu jogo basquete. Eu faço valgo toda hora no basquete, né? Tô batendo bola fazendo valgo. É importante ter o valgo, sim, né? O valgo, né? ele é fisiológico, né? Então, assim como o que é o valgo, pessoal? Aquele joelho... Já vamos pincelar um pouco mais a respeito do valgo dinâmico, falar um pouquinho mais sobre isso. Pode continuar aí. Assim, é como a pronação do pé, o pé pra dentro lá no corredor. Tem que fazer, entendeu? Então, assim, eu não posso predizer que você vai ter uma lesão. E eu agora vou ser um pouco mais crítico com a nomenclatura lá. O Fernando, ele já leu bastante o livro da Shirley. Então, assim, é um livro de disfunção. Então, ela traz o que lá? O nome disfunção da cintura escapular. Ela fala que a pessoa tem uma disfunção de depressão escapular.
Daí você vê lá, você faz avaliação lá, o trapézio da pessoa. O que é a depressão escapular? A escápula mais para baixo, né? Deprimida. Então você vê o trapézio da pessoa para baixo, tal, e tudo. E ela fala que a depressão escapular diminui o espaço supracranial. Né? Que é o espaço entre o ombro vai impactar. Se diminuiu, ele vai, o braço a 120 graus ali, fora do plano escapular, vai acontecer uma laceração do... Então você viu que é uma coisa... Agora eu vou falar assim, a pessoa... O que é uma síndrome? A síndrome é uma alteração de padrão de movimento causando dor ou algo, né, desconfortável para a pessoa. Tá, você fala a pessoa, viu, você sente dor? Não. Você Aí, viu o movimento dinâmico dele? Perfeito. Ativa todas as musculaturas e tal. Já teve dor não? Perfeito. Então, Não é tem uma pra que síndrome? mexer, né? É uma síndrome? Não é. Mas agora eu vou melhorar a estética dele. Daí é diferente. Isso. Eu vou melhorar a estética, eu vou encurtar o trapézio dele para ele ficar com o peitoral mais aberto, aparecer mais o dorsal. Daí a gente vai para a parte estética. E corre o risco ainda Entendeu? de tentar melhorar a questão estática postural e provocar dor. Exatamente. Tem coisas que às vezes não é bom mexer. É uma coisa que eu sempre falo, a gente, profissional do movimento, a gente tem que tomar cuidado. Lembra que a Fábio falou, copo cheio, copo cheio, a gente ficava tirando sarro no curso lá. E é exatamente isso. Você não pode criar uma cinesofobia, né, no paciente. O que são a cinesofobia? É um medo de movimento, um medo de querer fazer alguma coisa, piorar a situação, machucar. Você tem que fazer o indivíduo se movimentar, entendeu? Então, assim, a musculação, pra gente que eu trabalho mais dentro da musculação lá, eu já fico mais restrito, porque a musculação é mais direcionada, né? Então, assim, vocês trabalham mais parte do treinamento, vocês têm um movimento mais amplo. Então, assim, você tem que colocar o indivíduo para se movimentar, sem medo, entendeu? Por mais que ele tenha uma disfunção, às vezes ele tem, e mesmo assim você tem que E também não assustar o aluno, né? Que tem pessoas que às vezes a gente faz avaliação e quer mostrar e explicar tudo pro aluno. Daí o aluno sai assustado da avaliação, porque ele, meu Deus, eu tô todo torto, todo errado. Mas não, exatamente. Calma. Por isso que eu falo, na avaliação postural lá, você tem que pegar o que chama mais atenção para você e a disfunção primária. E vai trabalhar em cima dela. Agora você ficar falando qualquer coisinha pro aluno, você tem um ombro um pouquinho mais baixo aqui, você tem ali e tal. Uma escoliose mínima ali e tal. Não sei o que. Pô, o aluno sai... Ele vai falar, sou tudo torto, sou todo... Nós vamos trabalhar na disfunção primária tua, então vamos tentar recuperar, né? Se ele tiver uma dor, você já vai para com mais atenção e tal. E assim, o negócio de dor, o André, voltando lá atrás, a nossa profissão, para você ver como a gente tem que tomar muito cuidado, né? Direcionando isso daí, e sem causar o medo no aluno, né? É o seguinte, você não despertar a dor no aluno. Você não fazer ele experimentar a dor durante o exercício. Porque se ele experimenta a dor durante o exercício, ele vai começar a ter fobia, ele vai começar inibir, a ter... entendeu? Daí lembra que eu falei que a dor é um dos principais fatores que altera o padrão de movimento. Então, assim, você não pode, porque aquela dor mecânica que eu falei lá, se ele ficar sentindo, ele vai abandonar o exercício. Ele vai abandonar. Na cabeça ele vai falar, é melhor ficar em casa sentado do que eu ficar lá sentindo dor. Então, você fazer ele experimentar a dor vai ser uma experiência muito ruim para ele. Então, por isso a gente tem que ter essa atenção, sabe? Por isso que eu falo que é importante a gente saber as angulações, limite e tal, e tudo, pra a gente conseguir direcionar. Porque a gente tem que falar dessa questão da dor, que ela pode ser a nível psicossomático mesmo, né? De ser uma dor psicológica, né? Eu já tive experiência, por exemplo, de trabalhar com aluno que vai agachar, dói o joelho. Vai agachar, dói o joelho. Cara, aí, beleza, vamos lá. Tenta pegar essa bolinha aqui. Agora senta na cadeira. Colocava uma bolinha, colocava uma distração pro aluno, o aluno fazia lá 5, 6 agachamentos, daí deu o joelho, não. Então, se usar de estratégias, né, que tiram, e isso é uma cinesiofobia. Quando se fala em agachar, você que tá em casa, tem uma dor, né? Essa dor, às vezes, esse medo de se movimentar, de lembrar da dor que você já passou, é a cinesiofobia. Então, tirar o foco da dor, né, é o principal para que você consiga voltar a se movimentar. O movimento cura, então... Exatamente. E daí, assim, você foi num ponto bem mais profundo, cara, no tratamento da dor. Porque, assim, quando você trabalha com o movimento, tratamento da dor, o que você fala? Tem pessoas com características que tem que tirar a atenção da dor. É exatamente isso que o André falou. Ele tirou a atenção do joelho, deu uma bolinha e ele pensou em outra coisa. Às vezes ele tem a dor lá, a dor tá lá. Só que ele não presta atenção no joelho dele. Então a dor é muito mínima para ele conseguir falar, não, eu vou parar o movimento. Vacina, né?
Dói um pouquinho, dói um pouquinho, mas não é absurdo que a pessoa não aguentar tomar uma vacina. Então, às vezes a pessoa fala, não, olha pra lá, não sei o que, tomou uma vacina e nem percebeu. Exatamente. E as pessoas que têm trauma não conseguem, desmaia, fica com dá uma beliscadinha no outro braço e tu... exatamente. É isso aí. E assim, e tem indivíduos, né, que daí eu já penso assim que são indivíduos, né, vamos dizer que eu vou passar um exercício pro André, né, é totalmente treinado, né, o cara é um atleta, né, é o nosso atleta, né, cara. Um pato, não faz nada direito. Não voa, não corre. Ele tá em uma dor, eu vou passar um exercício pra ele. Ele é um caso que às vezes eu tenho que explicar pra ele, vamos fazer assim, alinhado, pra você não sentir a dor. Tem alunos que são assim, mas a maioria você tem que distrair a dor. Tem. A maioria. E na sala de musculação a gente consegue fazer muito isso. Total. Muito isso. Entendeu? Então é impressionante. Tirar a tabuada agachando ali. Não, exatamente. Se os estratégicos conseguir bolar, entendeu? Conta aí como é que foi o jogo ontem. Mas vai agachando. Exatamente. Não, mas é isso. É claro que você colocou um implemento lúdico ali, né? Não vai ser tanto assim. Mas é você tirar a atenção da dor e fazer ela perder esse medo. É um dos principais passos. Entendeu? Às vezes o indivíduo tem dor mesmo, ele vai sentir dor fazendo tudo, né? Até eu fui numa reconsulta com o ortopedista, né, no meu joelho, né, que eu fiz uma cirurgia de LCA, né, faz 9 meses, né, agora dia 18 fez 9 meses. Eu voltei a jogar já tudo. Daí ele perguntava pra mim, viu, dói? Eu falei, não dói. Daí eu fui na outra, ele, viu, tá doendo, tá alguma coisa? Não, tá doendo. Deu a terceira e falou, viu, não tá doendo mesmo esse joelho, cara. Que queria, tá? Porque assim, eu tava mais acelerado na recuperação e tudo mais, né? Então eu falei, cara, claro que dói. Você furou meu joelho, cara, não vai doer. Mas é uma dor da cirurgia, entendeu? É uma dor que ele mexeu no meu joelho. Então assim, vai ter dias, né? Que nem fala, até agora tem um aparelho climático no meu joelho, né? Vai esfriar, já dói, né? Mas assim, é exatamente isso. Tem dias, cara, que, pô, eu já acordei com que dor no joelho travado, mas beleza, faz exercício, passa, cara. Sabe? Então, assim, tem dias que dói, porque ele fez uma cirurgia. Eu falo pra ele, é a dor da cirurgia, não é dor, tipo, uma dor de, nossa, tá alguma coisa errada, sabe? Então, isso é bem comum acontecer. Então, mas para você criar essa consciência no indivíduo que, né, sei lá, veio do sedentarismo, alguma coisa assim, que não é habituado com isso, é muito mais difícil, né? Ô Rafa, dá uma olhadinha na garganta enquanto a gente agradece nossos patrocinadores. Então vamos olhar com isso aqui, né? Molhe com isso aí. Nossa, o meu já. Pessoal, Go Coffee, agradecendo lá, sempre aí nos ajudando, nos apoiando. Também estamos com a lavanderia agora, Lavateria Fest. Tem cupom de desconto, Luizão? Tem cupom. Fala aí, na Sport 10. A gente vai colocar na descrição. Cupom Sportcast aqui pra Go Coffee. Você que tá assistindo aí, tá? Só hoje, hein? Só hoje, cupom Sportcast. Sport 10, tá? Você tem 10% de desconto em qualquer... Melhor cafezinho, melhor chazinho café, de Ponta Grossa, tá? E o meu tá melhor que o deles, que o meu é um cafezinho, hein? Olha só, alto nível, hein? Não, nosso chá mate aqui, natural, geladinho, que agradecendo também, Página 1 Digital, Tico, toda a galera. Tico, tamo junto. Valeu, muito demais. Obrigado. Rafa, vamos falar um pouquinho de joelho agora? Disfunções mais comuns aí, aquele joelhinho pra dentro, já falamos um pouquinho aí sobre a questão do joelho valgo, né? Então, explicando pro pessoal, né? Aquele joelho em X, né? Aquele joelho que se junta ali, né? Muito comum em mulher, né, Rafa? Muito comum. Por quê? Por que, Luiz? Eu vou deixar você responder essa, você sabe, Por conta de inativação, principalmente do glúteo médio mínimo, que tem a função de estabilização do quadril e, consequentemente, evitar o valgo dinâmico do joelho, no ciclo de marcha. Mas assim, tem uma questão estrutural aí, né? Então, assim, por conta do quadril mais largo, né? Isso, daí exatamente. A mulher foi feita para parir um serzinho bebê, lá, né? Então, assim, o quadril da mulher é mais largo, né? Então, isso faz com que o fêmur dela, né, projete mais para dentro, né? Uhum. Então, assim, ele faz um movimento, né, específico lá que gere mais esse valgo. Então, é muito mais comum em mulher. E na avaliação postural a gente consegue identificar isso. Mas o principal fator é assim, que o joelho geralmente é a vítima, né? Então, o joelho é a vítima. Exatamente. O joelho, coitado, sofre por alteração dos outros lugares. Então, como o Luiz falou, um glúteo, né, com hipoativação, um encurtamento de adutores, que é muito comum a gente encontrar, uma pronação de um pé, uma disfunção no tornozelo. Então, o joelho tende a... Normalmente, ou vem do pé ou vem do quadril, né? Exatamente, né? Ou uma escoliose. Uma escoliose. Então, a escoliose pode fazer com um lado fique mais em valgo do que o outro. Isso quer dizer que vai ter uma lesão no joelho? Não, mas pode ser um indicativo, né? Se a pessoa tem uma dor, tipo um valgo muito acentuado, uma dor na lateral do joelho, né? Onde ele faz, né? faz o X, vamos dizer, então na banda trítibial ali, pode ser que ele fique mais sob tensão, então é muito comum isso, né? E essa é uma das alterações.
tem o joelho varo também, que é o contrário, né? Que é muito comum em homem, aquela perna de jogador, né? Jogador cara, né? Não é qualquer jogador. Jogador cara. Perna é alicate também, né? Por conta estrutural também, né? Então, assim, pode ver que o maioria do jogador tem né? Até a tíbia da pessoa é vara, né? Então, por fato de ficar alimentando aquela posição, né? Então, hiperextensão do joelho, né? Que a gente já comentou lá na hipermobilidade, é muito comum. Nas posturas, né? Tipo de postura. Há um detalhe, André, que não existe uma postura ideal, né? Tem muita gente que gosta de falar, a postura ideal é essa. Não existe uma postura ideal. A postura ideal é aquela que você gasta menos energia, né? Então, assim... Seria uma bem torta dele, né? Entendeu? Então, assim, o corpo teu vai formar estratégias para você manter aquela postura, né? Então, voltando lá no joelho. Então, tem a hiperextensão do joelho, né? O joelho flexo. Então, geralmente, com pessoas mais idosas, com muita dor na lombar, geralmente com disfunção lombar, tem o joelho flexo. Isso eu já peguei 2 casos. Né? Então, a hiperextensão do joelho é muito comum. Aquele joelho de banana, né? O joelho que vai lá para trás. Isso, pata de vaca, né? Então, e geralmente, quando se faz essas alterações de flexão e hiperextensão do joelho, você altera também o ângulo, né, do pé. Então, é bem comum lá ter disfunção no pé também. Então, essas são as principais disfunções. O que eu posso falar sobre a avaliação postural referente ao joelho? Eu sempre gosto de... Quando você fala em rompimento de ligamento, LCA, né, menisco e tal, pode interligado? Pode estar interligado isso? Até pode. Mas é muito mais relacionado a um trauma do que a postura. Ah, mas a pessoa tem um valgo lá, então que ela tem uma limitação maior. Sim, mas ela teve uma questão de trauma. Então ela teve um trauma, ela fez uma torção, né, no joelho lá, um deslizamento anterior da tíbia, ou posterior da tíbia que rompeu. O trauma ou o uso excessivo, né? Uma demanda por uma capacidade baixa, né? A pessoa, por exemplo, como nós estava citando aqui, joga tênis. Na postura estática já tem um valgo, vamos dizer assim, né? Um joelho fechadinho. E aí começa a jogar demais. Aquilo ali vai sofrer mais porque você está exigindo demais daquele joelho, sendo que você não tem uma capacidade ideal para sustentar toda aquela demanda, né? É que a gente tem costume deixar uma culpa, né, de alguém, né? E não é sempre assim, né, que acontece, né? Ah, o culpado é o glúteo, o culpado é isso aqui e tal. Não é sempre assim que acontece. O exemplo claro do meu joelho. Eu tenho os tornozelos lá, tudo ferrado, né? O direito eu tenho ele com 3 ligamentos rompidos, né? Um total, mais o rejeitinho lá com o superior, que é uma face estabilizatória. Então, o meu tornozelo é instável, tem que jogar com faixa mesmo, ele tudo lá, não optei não fazer cirurgia. Então, o direito. Então, quer dizer que o meu joelho direito ia sofrer. Eu rompi o esquerdo. Caraca. Você vê que pode ser também uma resposta de você compensar, isso, né? Tirar a sobrecarga do pé direito e jogar para a perna esquerda. Não, exatamente. Então, assim, minha perna é impulsão é esquerda. Então, assim, na hora que eu fui roubar uma bola, eu girei o corpo e o joelho ficou. Entendeu? Quem sabe se tivesse o outro não tinha saído com o direito, entendeu? Então, assim, é uma compensação. Mas foi o trauma da rotação em cima dele que rompeu meu ligamento. Então, assim, complexo, eu sempre falo, agora, questão muscular. Ah, tem uma tendinite patelar. Tem uma patela mais alta por causa da hiperextensão do joelho. Entendeu? Tem uma condromalácia. Então, alguma coisa assim. Você pode até correlacionar algum desvio postural, desde que ele já esteja comprometendo. Porque lembra que eu falei que a dor, ela vai interferir, né? No centramento articular. Né? Então você tem algumas alterações. E as mais comuns que a gente encontra na sala de musculação lá, tendinite patelar, né? Até uma condromalácia, entendeu? Tirando a parte capsular lá, né? Então tendinite de pata de ganso, né? Tendinite trato tibial, que são tudo relacionado à musculatura e tendão. Patinha de ganso a gente vê que é muito postural, né? Muito dia a dia. Exatamente. Eu sempre dou o exemplo do meu joelho que eu saía do carro. Batata, posturinha que eu fazia uma adução aqui com uma rotação medial aqui, nossa. É o sartório, né? O sartório é uma musculatura mais complexa, né? Que ele sai da lateral do quadril praticamente, né? Daí sim seria a porção medial. Né? Então ele faz... É isso aí, galera. Pessoal. Show de bola, hein? Pessoal, chegando ao fim. Mais um episódio gratificante aqui com o nosso querido Rafael Tchaikovsky. E foi gostoso, hein? Foi gostosinho, que nem diz um aluno. Gostosinho, cara. Obrigado, Rafa, pela tua presença. Espero que a gente possa agregar você que está em casa. Se você tem algum desvio postural, se incomoda com isso ou tem dor, procure um profissional da área da saúde que possa te orientar. Entre em contato conosco aí, até mesmo através do
dos comentários aí, né? Das redes sociais. Não deixe de seguir em nossa página no Instagram, Sportcast PG. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, envie para as pessoas que você gosta. Porque o nosso objetivo é esse, é levar informação de qualidade, transformando por meio do movimento, transformando por meio desse bate-papo a sua qualidade de vida, para que você possa evoluir cada vez mais, viver com mais qualidade, porque não se trata de viver muito, mas viver bem, né? Nesse tempo que você bem tranquilão. E o movimento ele transforma, gente. Então, com certeza. Independência, né? Rafa, qual que é a tua rede social, cara, por favor? Meu é Rafael.Tchaikovsky, né? É o meu sobrenome. Perfeito. É arroba, né? Colocar aí, ó. Sigam o página cara aí, 1, aí tá. que ele é bravo. Vai fazer já aquele de casa, né? E sigam o cara, que o cara é brabo, tá? Acompanha o trabalho e quem tiver interesse, quiser resolver a postura, claro que nós 4 podemos ajudar de alguma maneira, mas o Rafa, ele manja muito, então não hesitem em procurá-lo aí, beleza? E galera, eu quero parabenizar vocês aí pelo espaço que vocês criaram, a iniciativa do projeto de vocês. Incrível, muito legal mesmo. Desejo todo sucesso para vocês. Valeu, Rafa, obrigado. Vocês são pessoas que se importam com a profissão mesmo, né? A gente fica muito feliz, né? De estar envolvido com vocês, próximo a vocês. E é isso aí, todo sucesso para vocês. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite mesmo. Nada, a gente que agradece a generosidade mental. A nossa função aqui é servir, né? Esse aqui é o supra-sumo da vida. É isso aí. Beleza. Pessoal, um abraço. Se quiser saber mais, deixa nos comentários. Valeu!